Oi, gente, tudo bem? Estamos a poucos dias do início da Copa do Mundo, dia 11 de junho, às 4 da tarde, jogo na Cidade do México, entre México e África do Sul, e a Copa vai consumir a atenção de bilhões de pessoas no mundo todo até o dia 18 de julho, data da grande final. Nós aqui na torcida para que o Brasil consiga ter um bom desempenho e quem sabe, dessa vez que não é um dos favoritos, possa surpreender e trazer o Hexa, tão queridos por todos nós. Mas, por conta da Copa do Mundo, a publicidade na TV, nos rádios, ela cresce muito, né? Associando tudo à seleção canarinho, né? Uma das músicas que tem sido muito veiculada é aquela música Festa, que foi do compositor baiano Anderson Cunha e que foi eternizada na voz da Ivete Sangalo, que é aquela música que tem aquele refrão que vai rolar a festa, vai rolar, né? Então, as torcidas cantam isso nos estádios, enfim, em época de Copa do Mundo, torneio de futebol mais importante, talvez o torneio esportivo com maior visibilidade, disputando espaço com as Olimpíadas, né, de verão, mas eu não quero falar dessa festa, dessa música, eu quero falar de uma outra festa que está começando hoje, segunda-feira, dia 1º de junho, que está na 14ª edição, que é o Fórum de Lisboa, promovido pelo Instituto de Direito Público, o IDP, cujo sócio principal é o ministro do STF, Gilmar Mendes. Esse evento foi crescendo em termos de participação, de relevância, mas também não apenas pelos aspectos das palestras ali proferidas, né, dos painéis realizados, mas principalmente pelos encontros paralelos ao evento. Esse evento em Lisboa, ele acaba sendo um espaço para que advogados, lideranças políticas, lideranças empresariais, grandes lideranças consigam ter um espaço fora dos holofotes para fazer articulação e tentar resolver previamente, negociar a solução de algumas das suas demandas, seja no âmbito governamental, seja no âmbito judicial. É uma situação absolutamente esdrúxula, porque você põe nesses encontros paralelos e mesmo nos painéis oficiais, no mesmo ambiente, empresas que têm demandas em curso no STF, com ministros que vão julgar essas demandas. Mas não bastasse os painéis oficiais, o que já seria algo estranho você promover isso, nos encontros paralelos que são promovidos, jantares que as empresas promovem, encontros para degustação de uísque e que tais, ali sim, ali muitas coisas são tratadas, negociadas e resolvidas. Longe dos olhos da imprensa, longe dos olhos da sociedade e longe do ambiente oficial, formal do próprio tribunal, seja o STF, seja outra Corte Superior, o Tribunal de Justiça, o STJ. Por exemplo, empresas como o BTG Pactual, como a JBS, o falido e extinto Banco Master do Daniel Wurcaro, cansaram de utilizar esses eventos para promover esses encontros, como a gente tem visto e tem sido divulgado amplamente na mídia nos últimos anos. Esse evento ganhou, pela notoriedade e pelo protagonismo do ministro Gilmar Mendes, o apelido de Gilmar Palusa. Não é à toa. O que importa nesse caso é a gente avaliar como o Gilmar conseguiu, ao longo dessas 14 edições, tamanha relevância e tamanho protagonismo. Eu vou aqui citar um vídeo de 33 minutos com uma produção impecável feita pelo canal Sputniks, que é conduzido pelo jornalista Rodrigo da Silva. Pois bem, nesse vídeo eles elencam alguns fatores que explicam, ao longo da trajetória do ministro Gilmar Mendes, as razões por ele ter conseguido construir tamanho poder. Primeiro, a longevidade, 24 anos de mandato no STF. O segundo fator que eles elencam é a adaptação ideológica. Gilmar Mendes não pertence a nenhum campo. Ele conversa com todo mundo e ele se alia normalmente a quem está exercendo o poder naquele período. O terceiro é o trânsito entre as elites. Ele se tornou um conselheiro informal de grandes empresas e de partidos e lideranças políticas. O quarto fator são as decisões monocráticas. Gilmar Mendes, em 10 anos, ele concedeu monocraticamente 620 habeas corpus. 620. E o quinto fator que eles elencam são os pedidos de vista. Até o final de 2025, ele acumulava 46 pedidos de vista. Acabou de fazer mais um agora, para a lei da ficha limpa, que está sendo julgada no STF. A mudança na lei da ficha limpa, aprovada no ano passado pelo Congresso, sancionada pelo presidente Lula, que reduz o alcance da lei, uma lei que foi fruto de uma mobilização popular fantástica e que muitos políticos, muitas lideranças tentam torpedear nesse tempo todo, e já estava 2 votos contrário à flexibilização que o Congresso aprovou,
2 ministros já tinham votado a favor no plenário virtual. Adivinha quem pediu vista para atrasar? Gilmar Mendes. E Gilmar Mendes não se constrange em nenhum momento de defender os interesses na Suprema Corte de pessoas do seu relacionamento pessoal, parental, social, profissional. Não se declara impedido nunca. Foi assim que ele soltou lá atrás o Daniel Dantas, no caso, na Operação Satyagraha. Foi assim também que ele soltou Jacó Barata, o grande empresário da rede de ônibus aqui no estado do Rio de Janeiro. Foi assim que ele beneficiou outros tantos empresários e empresas com medidas polêmicas em que ele deveria se considerar suspeito, mas ele não se considera. Na realidade, Gilmar Mendes, ele, como tem aquela piada que fala dos médicos cirurgiões, né, que quando começa a cirurgia ele acha que é Deus e quando termina ele tem certeza. Gilmar Mendes chegou a um estágio da vida profissional dele como ministro do Supremo em que ele se acha Deus acima das leis, acima do bem e do mal. Ele é o dono da verdade, é o dono do poder, como o site, como o vídeo do Sputnik mostra. Isso não é fácil, porque ele também controla as pautas do Supremo com esses pedidos de vista, com decisões monocráticas. Não à toa, nos últimos anos, 2 ex-ministros do STF, que já se aposentaram, tiveram verdadeiros embates e altercações violentas com ele. Joaquim Barbosa, durante essa discussão, termina falando: você não me trate como se você estivesse tratando seus capangas no Mato Grosso. E o ex-ministro Luiz Barroso, que chama o Gilmar Mendes de psicopata, um cara que não defende os interesses da justiça, mas apenas os interesses próprios. Mas Gilmar continua lá. E é o decano. E ele, junto com Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, hoje forma o trio que mais trabalha contra a ampliação e a criação de códigos de controle social e de códigos de conduta para o STF. Ele não se constrange. Outro dia, dando uma entrevista, no ano passado, para vários jornalistas sobre o evento de Lisboa, sobre o fórum, brincando, falou: não, mas se quiserem chamar de Gilmar Palusa, eu também gosto, pode chamar. Ou seja, ridicularizando, desrespeitando. Até quando a sociedade brasileira vai aceitar esse tipo de comportamento de ministros que deveriam estar cumprindo o rito republicano de ficar discreto? Eu sinto muita falta da ministra Rosa Weber. A Rosa Weber você não vê notícias da Rosa Weber participando de jantares com vescotes, eventos desse tipo. Hoje, o presidente do STF, junto com a ministra Carmen Lúcia, tem tentado trabalhar para criar esse código de conduta, mas enfrenta resistência porque esses caras não querem prestar contas a ninguém. Até quando a sociedade vai tolerar isso? Nós temos eleições esse ano. Vamos renovar 2/3 do Senado Federal, que é o espaço para discussão de impeachment de ministros do STF e do STJ. Se esses ministros não mudarem o comportamento, dependendo do resultado das eleições, nós poderemos ver, no ano que vem, já o início de um processo de impeachment, pelo menos de um processo de impeachment contra um desses ministros. E podemos ter isso pela primeira vez, da mesma maneira que tivemos pela primeira vez em 130 anos, o Senado reprovando a indicação de um presidente da República, no caso o presidente Lula, advogado-geral da União Jorge Messias, para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Essa situação é muito grave, nós não podemos passar pano para ela. O fato do Supremo ter tido um comportamento importantíssimo na defesa das instituições democráticas contra as tentativas de golpe não lhes dá o direito de se sentirem acima do bem e do mal e fazer o que quiserem. Eles precisam de controle social, eles precisam de um código de conduta, precisa de transparência. E aí, o que você acha disso? Você acha que o Gilmar Palusa não tem problema nenhum? Ou você concorda com a minha opinião que isso aí deveria ser objeto de uma mudança radical no comportamento dos ministros? Deixa aí seu comentário com a sua opinião. Siga o nosso canal no YouTube, o Foca na Estratégia com Orlando Tomé Cordeiro, e agradeço desde já todos os comentários, as publicações, os compartilhamentos. Um grande abraço.